paz de Cristo, sejam bem-vindos à nossa aula. Nesta última aula, na lição 13, cujo título é Judas, os Santos em Guerra, temos aqui então uma penúltima carta no Novo Testamento. Então Judas antecede o livro do Apocalipse. Quem é esse Judas? E por que ele escreveu desta maneira tão rápida, nessa brevidade que demonstra a necessidade urgente de uma resposta a algo que estava acontecendo na igreja primitiva? Então, a carta de Judas não é apenas um compêndio de caráter teológico, mas é uma exortação apologética, é uma defesa da fé e de forma de viver dos cristãos contra, então, esse gnosticismo que está crescente nesse final de primeiro século e início de segundo século da igreja cristã. No primeiro tópico, então, temos autoria, data e propósito. Quem é Judas? A carta de Judas permanece relevante e aborda de forma objetiva essa questão teológica, sendo esse Judas irmão de Tiago, aquele autor da carta de Tiago que nós estudamos na primeira lição, que é meio-irmão de Jesus, sendo um dos também líderes da igreja primitiva. Então, Judas ele está escrevendo em algum momento entre 68, 70, ou até mesmo um pouco mais ou menos. A gente não tem uma data definitiva, se possa ser engessado como a data da carta, mas é um propósito interessantíssimo, que é a salvação comum ou a salvação ordinária para todos os cristãos por meio da batalha da fé, que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3, fala: batalhar pela fé uma vez dada aos santos. A verdadeira fé precisa ser defendida, por isso o caráter apologético, por isso o caráter de defesa da fé. E nesse sistema organizado pelos gnósticos, esses falsos mestres, Judas então vem a cada momento usando exemplos e defendendo uma moralidade, uma vida ética e a crença correta em Jesus Cristo. Tópico 2, os infiltrados, fala daqueles que invadiram a igreja. Esses ímpios, ele vai chamar de ímpios. Judas, versículo 4, descreve então esses falsos mestres como homens sem Deus, árvores duas vezes mortas, nuvens sem chuva, ou seja, tem sempre uma conotação negativa. Além disso, promover a ideia da graça permitir o pecado sem exigir santidade. Isto é, uma apologia não só da verdadeira doutrina, mas também uma apologia, uma vida estritamente ética e moral. Os exemplos, então, dos abusos, Deus, pela sua paciência, tolerou desde o Antigo Testamento. Dessa forma, temos os anjos que pecaram, Sodoma e Gomorra. Temos aí, então, aqueles que rejeitaram a dominação, vituperaram as autoridades, contaminaram a sua própria carne, isso é, a rebeldia, a insubmissão às autoridades. Ele vai dar vários exemplos, citando até Moisés, quando é disputado seu corpo por Satanás e Miguel, quando reconhecendo o julgamento de Deus seria certo também sobre os ímpios. Nesse sentido, alguns autores citam que Judas citou um livro apócrifo, que é Enoque, mas de fato ele está citando então indiretamente Zacarias 3:2, que o anjo do Senhor diz: o Senhor te repreenda, Satanás. Esses infiltrados, esses homens que entraram na igreja, esses filhos das trevas, têm uma natureza. Então Judas, versículo 10, vai falar que ele tem uma natureza de animais irracionais. E aí dará o Zai. Ai é uma expressão que denota então o juízo divino. E da mesma maneira que trabalha uma metáfora de animais irracionais, o autor Judas vai trabalhar os seguidores de Caim, Balaão e Coré. São como modelos negativos. Caim, o injusto, que anda em trevas, que mata o seu irmão. Balaão, o falso profeta, aquele que profetiza por dinheiro. Coré fala da rebelião, fala da disputa pelo poder espiritual. Coré, Números 16, 17, trabalha essa história, que a terra se abre e engole, fala que eles querem queimar incenso, que eles querem então usurpar as funções sacerdotais. Fala de pessoas que usurpam funções eclesiásticas, funções na igreja que não têm direito para usurpar. Pessoas têm poder ou capacidade de fazer algo na igreja, não significa que tenham autoridade espiritual para fazer alguma coisa dentro da igreja. Então são representados como pessoas que distorcem as próprias festas de fraternidade, as festas ágapes, né, que é uma distorção da própria ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, 2. Então eles têm as festas, e essas festas também têm características, manchas, fala de algo que contamina a roupa, nuvens sem água,
ondas impetuosas, estrelas errantes, fala das características desses falsos mestres. Além disso tudo, são murmuradores, queixosos. Eles são incapazes de abençoar, mas sempre maldizem. E nisto, Judas pega o exemplo, Judas 14:15 pega o exemplo, então, dizendo: ora, o Enoque, o sétimo, depois de Adão, vai profetizar a vinda do Senhor. Isto é, alguns vão dizer sobre o livro apócrifo de Enoque, mas não é algo verossímil. Isso pode estar ligado a uma tradição oral, sinagogal. Era normal as tradições orais perpassarem para depois o texto ser escrito. Então, Enoque profetiza a vinda de Deus de forma que também hoje nós, como Enoque, estamos profetizando a verdadeira vinda de Deus. Com isso, o terceiro tópico, no versículo 17, há um apelo do autor. O apóstolo Judas, então, apela a sua audiência para que orem constantemente. Santíssima fé, firmada e edificada. Possamos edificar a nossa fé, que possamos demonstrar a piedade para com os descrentes e arrebatar esses descrentes do fogo. Versículo 23. Isto é, podemos, a partir de uma consciência do erro deles, pregar o evangelho para que eles possam, então, se arrepender dos seus pecados. Que possamos conduzir pessoas à salvação e à purificação, e não à perdição, e não ao fogo eterno. Por isso, a oração constante no Espírito. Por isso, Judas vai dizer uma fé edificada, uma fé santíssima edificada. Não apenas uma fé comum, mas essa fé que é muito mais do que santa, sendo assim santíssima. Judas exorta que possamos, então, trazer uma palavra de confronto e, ao mesmo tempo, de conforto. Confronto para o erro e confronto para aqueles que podem, por meio dessa palavra de confronto, receber o perdão dos seus pecados. Com isso, o autor conclui que a epístola de Judas, esse autor vai concluir que precisamos louvar a Deus. Ele vai dizer, então, uma doxologia, versículo 24 e 25, e algo interessante. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o domínio, o poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém. Repare que ele usa o pronome nosso, Deus, Salvador nosso, e Jesus Cristo, nosso Senhor. E possamos entender com a Epístola de Judas, como ele descreve aqueles que causam divisão da igreja. Judas descreve como homens sensuais, que não possuem o Espírito Santo e são levados pelos seus próprios desejos carnais por meio de heresias e mentiras. Que possamos, então, seguir os bons exemplos e seguir a orientação e exortação de Judas, para que o único Deus seja de fato nosso Salvador e Jesus verdadeiramente seja o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que esse conteúdo possa ter abençoado a sua vida, edificado a sua classe. Não deixe de adquirir o material complementar, os infográficos e o livro de apoio para que você possa elaborar uma aula com excelência. Até a próxima, permitindo Deus.